Boa, pessoal. Vamos dar continuidade no capítulo 5 do ECA. Fala da remissão. Tá? Artigo 126. Antes de iniciado o processo judicial para a apuração do ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como a personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. A remissão, como eu já tinha comentado, ela é como se ela fosse um perdão, tá? Vamos dizer assim, o Ministério Público, né, o representante do Ministério Público que está no caso daquele adolescente, do menor infrator, ele vai pedir a remissão em qualquer tempo, tá? Em qualquer tempo. Ele aqui está dizendo que antes de iniciado, claro, porque cada momento é um momento. Antes de iniciado vai ser uma coisa, vai ser um trâmite, depois do processo já iniciado, vai ser outro trâmite. Aqui, antes do processo iniciado, o representante do Ministério Público, vendo possibilidade, ele vai solicitar remissão e quem vai autorizar a remissão vai ser a autoridade judiciária, o que vai importar na suspensão e na extinção do processo. Tá? Não tem muita coisa que explicar sobre remissão não, tá bom? É só para você entender que é possível e quem pede, quem solicita a remissão. Isso que é importante você entender na questão da prova, que é possível uma remissão, quem solicita a remissão e quem autoriza, tá bom? No título 5, das medidas pertinentes aos pais responsáveis. Atenção aqui, tá bom, pessoal? Nesse título 5, artigo 129, são medidas aplicáveis aos pais responsáveis ou responsáveis. 1. Encaminhamento ao serviço de programas oficiais ou comunitários de proteção e apoio à família. 2. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicômanos. 3. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Encaminhamento aos casos ou programas de orientação. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar a sua frequência e aproveitamento escolar. 6. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. 7. Advertência. 8. Perda da guarda. 9. Destituição da tutela. 10. Suspensão ou destituição do poder familiar. No parágrafo único, na aplicação das medidas previstas nos incisos 9 e 10 deste artigo, observar-se-á o disposto no artigo 23 e 24. Vocês dão uma olhada, eu estou meio longe aqui do artigo 23 e 24, a gente já está no artigo 129. Artigo 130, verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum, assim como a gente viu lá na Lei Maria da Penha, né? Em caso de perigo iminente ou se já estiver acontecendo uma violência, o agressor é afastado do lar, beleza? No caso do ECA, pode ser o agressor, tanto o pai quanto a mãe, tá bom? Quanto um irmão mais velho, às vezes também. Então só diz que o agressor será afastado do lar, não diz quem pode ser o agressor, beleza? Ou seja, fica subjetivo, pode ser qualquer um. Parágrafo único, da medida cautelar constará ainda a fixação provisória dos alimentos, ou seja, se é um dos responsáveis por ele, pelo menor,
Aquele que for o agressor, ele será afastado do lar, porém ele ainda vai ser, vamos dizer assim, vai ser incumbido da responsabilidade de prestação alimentar. Artigo 131 do Conselho Tutelar, capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo não judicial encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos em lei. Grave isso daqui, porque eles podem pedir na prova algumas questões sobre o Conselho Tutelar, tá bom? Começa aí no artigo 131, na página 54 da apostila. Artigo 132. Em cada município... Peraí, deixa eu pegar aqui. Isso aqui, vocês anotem essas partes que eu vou ler para vocês agora, porque vai falar sobre a Constituição aí sobre a Constituição não, sobre como é constituído, como é montado, como são escolhidos os membros do Conselho Tutelar, tá bom? Como é formado isso. Artigo 132. Em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um Conselho Tutelar, no mínimo um, tá? Pode haver mais. Como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, 5 pessoas, tá? 5 membros escolhidos pela população local, com mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Antigamente, o Conselho Tutelar, se eu não me engano, era só por 2 anos o mandato, e parece que só poderia concorrer mais uma única vez, né? Só podia concorrer à recondução do cargo por uma única vez. Aí eu acho que, se não me engano, a partir de 2019, 2018, 2019, mudou isso aí, e o cargo de conselho tutelar ele se tornou assim como o de vereador, por exemplo. Ele tem 4 anos de mandato, tá bom? É uma eleição no ano seguinte aí ao ano de eleição presidencial, né? Das eleições gerais. Então ele é uma eleição que só para conselheiro tutelar, para 5 pessoas ocuparem as cadeiras lá. O mandato são de 4 anos e eles podem ser reconduzidos ao cargo novamente quantas vezes quiser, né? Porque não há mais limite. E isso é feito por eleição, como eu já havia explicado. Então eles vai ter um novo processo de eleição, de votação, e aquele, se ele for reeleito, ele vai continuar no cargo. Se for reeleito 10 vezes, ele vai ser reconduzido ao cargo por 10 vezes, tá bom? Então não há mais um limite de quantas vezes ele pode ser reconduzido ao cargo. No artigo 133, para a candidatura, um membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos: idoneidade moral, né, reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos, assim como para qualquer cargo eletivo no Brasil, tá bom? Acima de 21 anos, e residir no município. Por isso que eu falo para vocês que é comparado ao vereador, né? Ele tem que ter comprovado idoneidade moral, ele tem que ter 21 anos, maior de 21 anos, e tem que residir no município. Mas acho que para vereador, se eu não me engano, acho que 18 já pode, né? Eu não me recordo bem. Mas eu sei que tem algum cargo eletivo que é só a partir de 21. Mas enfim, é bom você entender essa parte aqui. Vamos pular aqui para o artigo 135. O exercício efetivo da função de conselheiro tutelar constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade, ou seja, se presume que aquela pessoa seja uma pessoa idônea, na verdade, né? Se presume. Então, por isso, por quê? Porque a palavra dela vai valer, vai ter um peso. Então, você olha o conselheiro tutelar falando alguma coisa, presume-se que ele é uma pessoa idônea, tá? Até mesmo porque, se não for, ele vai pagar ali conforme previsto em lei, tá bom?
Atribuições do Conselho Tutelar. Leiam aí o artigo 136 na sua íntegra, mas, como eu falei, isso aqui é para eu passar para vocês os pontos, tá, de questão de prova, que já caíram em questão de prova e que possivelmente também caiam. Cara, a gente não acerta tudo, mas eu falo para vocês, o estudo que eu passo para vocês é o estudo que eu faço para mim. Partes que não for interessante sempre vão ser deixadas de lado, porque são partes que são mais grosseiras. Então a gente pega as partes que têm explicações mais sucintas para ficar muito mais fácil. E aí eu jogo sempre aquilo que já foi e é questão de prova até hoje. Mas vai ter trecho que eu vou falar para vocês, ó, peguem na íntegra, porque senão a gente pegar na íntegra, a gente vai ficar só lendo a lei e não dá tempo de explicar muita coisa, tá bom? Então, artigo 136, peguem ele, destrinchem ele, não é muita coisa, mas com atenção nos incisos 2 aqui, ó, que são atribuições do Conselho Tutelar, né? Vou pegar um aqui, atender a criança ou adolescente na hipótese prevista no artigo 98 e 105, vocês voltem no artigo, confirmem, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se ele está longe, deixa eu ver, 98 e 105, acho que está perto de mim aqui esse artigo. Se tiver, eu já pego aqui para a gente ver. 124. Páginas, deixa eu ver se está a página 50. Aqui, 50. 98, vamos ver. 98 é aqui, ó. As medidas de proteção da criança e do adolescente serão aplicadas sempre que, aí vai falar sobre a omissão do Estado, sobre a omissão ou a falta ou abuso dos responsáveis. Artigo 98 vai falar sobre isso aí. E aqui, o 105. 105, deixa eu ver a página 51 para ver se está aqui, o artigo 105. 101. Vou pegar porque acho que está fácil. 52, 105. 53. Demora, né? Ao vivo, né, meu? Você sabe que os meus vídeos é meio louco, né, cara? Não tô achando aqui o 105 agora. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui, senão a gente perde muito tempo. Você tem que rebuscar, às vezes, eles vão falar um trecho da lei e ela vai estar. Você vai ter que rebuscar em um outro artigo para poder você pegar ali. Mas com certeza a gente já leu, já explicou. Entendeu? Que nem o 98 a gente já havia explicado aí anteriormente em outros vídeos, tá? Inciso 2. Atender e aconselhar os pais ou responsável aplicando as medidas previstas, como aqui no artigo 129. E aqui na linha A, requisitar serviços públicos na área de saúde e educação. A linha B, representar junto à autoridade judiciária os casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. No inciso 5, encaminhar ao Ministério Público notícia fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. No inciso 8, requisitar certidão de nascimento e de óbito da criança e do adolescente quando necessário. No inciso 9, representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda e suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança e do adolescente junto à família natural. O parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti, quer dizer, imediatamente, o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Deixa eu ver.
A. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse, ou seja, o Conselho Tutelar ele praticamente ele não é soberano, né? Ele vem abaixo, ele tem que reportar tudo ao Ministério Público, que passa ao juiz, porém ele é quem está mais próximo da família, dos pais e do adolescente, da criança, ele é que está observando o que está acontecendo e acompanhando o que acontece com a criança. Então toda decisão do Conselho Tutelar ela só pode ser revista, só pode voltar atrás, ela só pode ser mudada alguma coisa pelo juiz, tá bom? Pela autoridade judiciária. Sem autoridade judiciária, a decisão do Conselho Tutelar se torna soberana, tá? Vamos ver aqui, isso está no artigo 137, o artigo 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. Beleza? No parágrafo 1, parágrafo 1º, o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional, tá? Todo o território nacional, é como eu falei para você, é como uma eleição geral. Então é tanto que no ano seguinte, né, da eleição geral, que é a eleição presidencial, vai ocorrer em todo o território nacional a eleição do Conselho Tutelar. A cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro. Então lembre, a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro, do ano subsequente ao da eleição presidencial. Então a gente já sabe disso aí. A posse dos conselheiros tutelar ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha, assim como qualquer outro cargo eletivo, tá bom? Vai só ocorrer a posse no mês de janeiro e no dia 10 está aqui, salvo por algum outro motivo que tenha que ser modificado a data, mas não sendo nada a mais, a data sempre vai ocorrer conforme previsto em lei, pessoal. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem, vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Isso está no parágrafo 3º, tá? No parágrafo 3º do artigo 139, que seria comprar votos, né? Então, se uma pessoa já está comprando votos, ela não vai ser uma pessoa muito boa nessa tarefa. Por quê? Cara, principalmente em conselho tutelar, porque você já imaginou a situação onde crianças e adolescentes estão sofrendo abusos, principalmente ali no meio familiar, e aí um cara corrupto entra no conselho tutelar. O que essa pessoa vai fazer? Quando tiver que punir, né, um agressor, um responsável que está abusando de uma criança ou do adolescente, você vai poder confiar numa pessoa dessa? Então fica meio difícil, né? Artigo 140. São impedidos de servir no mesmo conselho marido, mulher, ascendente e descendente, sogro, genro, nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio. Cunhadio é o tempo que eles permanecerem como cunhados, tá? Tio e sobrinho, padrasto e madrasta e enteado, ou seja, que tiver um vínculo familiar ali mais direto, tá? Não pode servir junto no conselho tutelar, exatamente para não haver aquele negócio de nepotismo, não haver favorecimento, não haver troca de favores, pessoal. No artigo 141, é garantido o acesso a toda criança e adolescente, isso a justiça, tá? Do acesso à justiça, no título 6. É garantido o acesso a toda criança e adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário por qualquer dos seus órgãos. Parágrafo 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem. Dela necessitarem, geralmente, é aquelas pessoas declaradamente pobres, tá? Através de defensor público ou advogado nomeado. No artigo 142, os menores de 16 anos serão
representados e os maiores de 16 anos e menores de 21 anos, assistido por seus pais, tutores ou curadores, ou seja, menor de 16 eles são representados pelos seus pais, tutores ou curadores. Já maior de 16 e menor de 21, eles serão assistidos, terão a assistência desse pessoal, tá ok? Na forma da legislação civil processual. Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à criança e adolescente sempre que os interesses destes colidirem com o dos seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual. Então, quando o interesse, o juiz perceber que o interesse da criança não, ele sempre vai estar superior ao interesse dos adultos, mas quando o interesse dos adultos quiser se sobrepor ao da criança, o juiz vai afastar os pais ali por um momento, responsável, e o juiz vai nomear um curador, tá? Mesmo que eventualmente só para acompanhar naquele caso, porque não pode haver um interesse pessoal do pai, da mãe ou do responsável. O interesse maior sempre tem que ser em proteger a criança e o adolescente. Deixa eu ver. 143, artigo 143. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito à criança e adolescente e que atribuam a autoria de ato infracional. Então é proibido divulgar qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de ato judicial que envolva a criança e adolescente. Por isso você não vê tanta coisa na mídia, tá bom? E quando acontece, não pode tirar foto, não pode mostrar a imagem. Hoje não pode mostrar a imagem de mais ninguém, nem de assassino, de estuprador, não pode, é proibido, né? Pela lei aí de abuso de autoridade, infelizmente. Mas no caso de criança e adolescente isso já acontecia. Você não podia divulgar a identidade, não podia divulgar o nome, apelido, não podia divulgar bairro onde morava, etc. Entendeu? Para proteger o menor infrator, tá? Porque respeitando aí a sua, como é que a gente pode dizer? Respeitando a sua peculiaridade de pessoa em desenvolvimento. Ainda no 143, deixa eu ver aqui, digam respeito à criança e adolescente que atribua a autoria de ato infracional. Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se, então, fotografia, referências, nome, apelido, filiação, parentesco, residência, inclusive iniciais e nome e sobrenome, como eu já havia explicado agorinha. Artigo 144. A expedição de cópia de certidão de atos que se refere ao artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária, ou seja, uma cópia daquela decisão judicial, né, que se refere à culpabilidade de um adolescente infrator, só pode ser tirada uma cópia daquela certidão pedido ali e autorizado pela a autoridade judiciária, tá bom? Fora isso, nada. E tudo que se refere à autoridade judiciária no campo de adolescente, de criança e adolescente, é sempre a autoridade judiciária competente, porque às vezes pode ser o da vara da criança e da juventude, tá bom? Como pode ser um juiz especificamente designado para aquilo. Então sempre vai estar a autoridade judiciária competente. Vamos encerrar aqui e no próximo a gente começa aqui do capítulo 2, tá? Da Justiça da Infância e da Juventude. Até já, galera!